Iniciando agora, painel 2, processo ético disciplinar no CRM. Com os palestrantes médico Luiz Ernesto Pujol, ao qual convido já para estar ocupando a nossa bancada. Médico do Luiz Ernesto Pujol, uma salva de palmas, por gentileza. E também quero convidar a outra palestrante dessa tarde, a advogada Renata Fará. Mediador desse painel, Bernardo Borba. Lembrando que o tempo desse painel é de 1 hora. Passamos a palavra ao mediador, Bernardo Borba. Boa tarde a todos e a todas. É uma honra falar na frente de todos vocês. Eu confesso que eu não sou tão bom quanto o meu colega Guilherme para falar em público assim, mas acho muito interessante, muito bacana ver essa junção desses dois mundos tão diferentes do direito com a medicina. É um evento com presenças ilustres de grandes profissionais dessas duas áreas. Então, sem mais delongas, eu vou apresentá-los e damos início ao painel. A advogada Renata Fará, doutora Renata Fará, é advogada pós-graduada em Direito Médico pela Universidade de Coimbra, em Portugal, professora convidada de pós-graduação de Direito Médico na PUC Paraná, conselheira estadual da OAB Paraná e presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB Paraná, de 2019 a 2021. O Dr. Luiz Ernesto Pujol é formado na primeira turma do curso de Medicina da Faculdade Evangélica do Paraná, pediatra, secretário-geral do CRM, e ele possui 48 anos de profissão. Ele atuou como diretor do Hospital do Trabalhador e ocupou diversas funções na Sociedade Paranaense de Pediatria. Entrou no CRM pela primeira vez para o mandato de conselheiro entre 2003 e 2008 e retornou em 2013, quando ocupou as funções de vice-presidente, secretário-geral e também presidente, sendo o 21º a estar à frente da autarquia. Em 2018, participou novamente da chapa vencedora e hoje responde pela Secretaria-Geral do Conselho. Doutor, a palavra é sua. Mas eu quero tirar. Aqui os slides. Boa tarde a todos. Desculpe, eu vou falar de pé, porque eu já sou pequeno e sentado ninguém vai me ver. Então, de pé, eu pelo menos permito que vocês me analisem melhor. Eu não tenho todo esse preparo acadêmico dos palestrantes que me antecederam. Eu sou um médico simples, fiz medicina, depois fiz pediatria, e a única diferença, quem sabe, que me fez chegar e galgar alguns postos dentro da medicina, não foi a minha humildade, foi a maneira como eu vi a profissão. Eu fui um médico que, infelizmente, está no fim da vida, mas que aproveitei demais tudo que a medicina pode me oferecer de bom, de conhecimento e de oportunidade de servir. Então, a minha palestra não é brilhante, a minha palestra é bem simples. É direcionada não aos advogados, porque eles dominam isso muito melhor. A doutora Renata é uma expert também no assunto. Mas eu trouxe para vocês o que é um processo ético que tanto assusta os médicos. De repente, o conselho manda uma comunicação a um médico dizendo que houve uma denúncia e essa denúncia foi considerada plausível de ser analisada e que nós vamos primeiro abrir uma coisa que chama sindicância, que é quase como a promotoria faz com relação
a investigação. A denúncia vai ser investigada. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse bagulho funcionar aqui. Ok. Ó, exatamente como o doutor Eros, professor de vocês, falou. Nós temos a negligência, a imperícia, a imprudência como as principais responsáveis por danos eventuais que o doente tenha sofrido. As esferas de apuração de um eventual erro médico ou falha médica, ela está na ética, mas também ela é penal e civil. Isso vocês sabem melhor que eu. Vamos lá. Eu quero ver se eu consigo aqui. Ótimo. Quais são as sanções disciplinares que o Conselho aplica? A primeira coisa que vocês precisam saber, nenhuma decisão dentro do Conselho, nós somos 40 conselheiros, nenhuma delas é pessoal. Sempre ela é um colegiado. É de 5, 7 ou 11 colegas que estudam as denúncias que chegam a nós. Estou meio perdido aqui. Ah, sim. Então, veja, as denúncias que chegam à medicina vêm por médicos, pelo paciente, por familiares responsáveis, pode ser pela promotoria pública, por um juiz, um delegado, uma comissão de ética médica. E, às vezes, até o conhecimento que nós temos de alguma falha médica que a mídia divulga. Isso quase sempre com muita intensidade, às vezes maior do que é necessário. Não são aceitas denúncias sem identificação do denunciante, então, nada que é anônimo nós apuramos. Ela tem que ter uma pessoa que seja o denunciante. A sindicância. A sindicância é o levantamento do que aconteceu. Chega no conselho, eu sou secretário-geral e todas as denúncias passam antes por mim. Eu que vou distribuí-las a quem de direito para estudar. Muito bem. Mas a sindicância é uma apuração dos fatos de que o médico foi acusado. E ela é extremamente trabalhosa, porque você tem a queixa do doente, a queixa do paciente, a queixa do familiar, a queixa do juiz, a queixa do delegado, a denúncia em si. E eu tenho que ouvir o denunciado. Se ele tiver testemunhas, eu tenho que escutá-las, ouvi-las, ter contato direto com essas pessoas, chamá-los ao conselho. Hoje a gente consegue fazer um pouco por videoconferência, mas quando é em Curitiba eu tenho que chamar a pessoa, conversar com ela, tirar as dúvidas que eu tenho em relação à denúncia e ao que o médico se defendeu. Isto eu determino um conselheiro sindicante para fazer esse levantamento, extremamente trabalhoso. Ele faz uma análise e leva a sua opinião a um conjunto de outros conselheiros, que a gente chama-se Câmara de Sindicância, que é sempre um número ímpar, de 5 a 7, para que não haja empate na votação. Esse conselheiro vai explanar o seu estudo, vai explanar as suas ponderações, e todos os que estão nesta Câmara discutem se ele tem razão ou não. É uma coisa espetacular. Eu aconselho aos nossos colegas estudantes de medicina que o Conselho está aberto para vocês participarem dessas coisas, para vocês poderem ver quanto respeito há, não só pelo médico, mas pela sociedade. Nós temos que dar uma resposta da denúncia ao denunciante, ao que foi denunciado, mas principalmente à sociedade. Muito bem, é feita essa análise e nesta Câmara é decidido se arquiva-se quando não há nenhum motivo para que aquela denúncia seja levada adiante. Quer dizer, uma denúncia infundada sobre o aspecto ético e sobre o aspecto técnico. Pode haver uma conciliação, às vezes é briga de médico com médico,
Então você chama os dois colegas, conversa com eles, diz, olha, o mundo não é assim, você tem razão, você também tem suas razões, mas nós podemos chegar a um consenso e não levar isso adiante. Vamos resolver isso entre os médicos. Podemos fazer um TAC, que é o termo de ajuste de conduta. Geralmente é médico que faz propaganda errônea, exagerando, botando coisa que não deve nas mídias sociais. E a gente o chama, faz ele assinar um termo de que ele se compromete durante 6 meses. Em 30 dias ele tem que tirar a propaganda errada, vamos supor, se for esse o caso. E depois, durante 6 meses, nós temos funcionários especializados nisso, que eles procuram nas mídias sociais se ele voltou a cometer o erro que ele havia feito. Ou abre-se, aí sim, um processo ético profissional. Este processo ético profissional, que já passou por 5 ou 7 na Câmara de Sindicância, vai ser julgado por 7 ou 11 conselheiros, aí sim, num julgamento. Vocês vejam como demora as coisas. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. A sindicância, ela não penaliza ninguém. A sindicância é a procura dos motivos. Obrigado. Ela angaria elementos para instaurar ou não processos éticos profissionais. O médico, vocês estudantes de medicina, querem lembrar disso. Daqui a pouco vocês estão na atividade médica. E se vocês observarem algum deslize ético de colegas, é obrigatório que vocês comuniquem ao conselho. Ah, mas eu não vou denunciar meu colega, depois eu vou ficar mal com ele o resto da vida. Nós abrimos o processo, a sindicância, tudo ex officio. Pronto. Nós sabemos quem é que denunciou. Mas o médico denunciado não precisa saber. Ele vai se defender dos motivos da denúncia. A sindicância, por exemplo, pode ser arquivada, fazer aquilo que eu disse para vocês, o termo de ajuste de conduta, uma conciliação, instaurar o processo administrativo e instaurar o PEP. O processo administrativo, geralmente, é situações de médicos que têm algum distúrbio psiquiátrico, por exemplo. E o conselho o acolhe, trata dele, paga o tratamento. Mas, neste período, ele tem que ficar afastado, até que haja uma recuperação ou, às vezes, não tem solução. O termo de ajuste de conduta nunca pode envolver uma lesão corporal, não pode ter violação à dignidade sexual e não pode ter havido óbito nessa denúncia. Se houver, não temos como abrir um termo de ajuste de conduta. Não pode ter denunciante e não pode firmar outro TAC em 15 anos. Então, o TAC não tem um denunciante. O TAC é o conselheiro, os conselheiros da Câmara de Sindicância que decidem fazer o TAC, chamam o médico, fazem isso, mas durante o período de 5 anos não pode ocorrer outro TAC. Se ele incorrer em erro, se ele incorrer em ilícito ético, ele tem abertura do processo direto, não passa por uma outra fase. Temos as interdições cautelares, o professor Eros falou, né, das perícias que necessitam ser feitas, às vezes, sobre médicos, e ela pode ser total ou parcial. Dano irreparável a paciente, população, bom conceito da medicina, também vai fazer a interdição cautelar. E até 6 meses, o Pleno Regional, até referendo do Conselho Federal de Medicina, o pleno deles tem que avalizar isso. Não somos só nós que fazemos. Nós fazemos como se houvesse um recurso a uma instância superior para esse tipo de coisa. O processo corre em absoluto sigilo, permite uma ampla defesa e contraditório das partes, ampla, por isso que demora.
porque existem prazos para o advogado de defesa se manifestar, para o advogado de acusação se manifestar. Isso tudo a prazo. Prazo para que eu possa marcar uma data para ouvir uma testemunha. E, às vezes, podem ser até 5 testemunhas. E você marca tudo num dia, vem um. Você tem que remarcar para outro dia. Então, a coisa é demorada. De qualquer maneira, veja, o processo ético profissional correntizeiro se houver desistência da parte, eu faço uma denúncia e me arrependo de ter feito a denúncia. E chego no conselho e digo, eu não quero mais. Isso aí, não tem como. Se o processo for aberto, ele vai até o fim e é como ex officio. Deve ir a julgamento, a não ser quando tem certidão de óbito do médico, sempre. Se ele morrer, tudo bem, mas se ele continuar vivo, vai responder. E inexiste arquivamento liminar. Não existe isso dentro do Código de Ética Médica, de processo ético. Desculpe. Já falamos disso? Não. A interdição cautelar, ela é total ou parcial, eu já falei isso para vocês, né? Então, eu estou voltando. A defesa prévia é exigida. Depois de que tudo está pronto, nós já ouvimos todas as testemunhas, todas as partes. Os advogados entraram com as suas petições e tudo mais. Nós temos hoje só 3 testemunhas, mas o advogado tem que apresentar uma defesa prévia. E a revelia, não tem um advogado. O médico não pode pagar advogado. O conselho paga para ele, que é o advogado dativo. Nós temos uma lista de médicos que se propõem a fazer esse tipo de defesa. Audiências, degravações, perícias, alegações finais, tudo isso faz parte de um processo ético disciplinar. Por isso que demora. As pessoas se queixam, dizem, não, com toda a tecnologia, leva 1 ano, leva 2 anos para terminar um processo. Leva, porque é assim que funciona. Porque há que ter o respeito pelo médico e pela área do direito, pelos advogados que agem nessa situação, tanto os de defesa quanto os de acusação. Existem algumas nulidades que podem ser recorridas ao Conselho Federal. Não existe nulidade quando não tem prejuízo para as partes. Nunca se levanta uma nulidade que deu causa ao feito. Isso não é considerado nulidade. E devem ser levantadas sempre em tempo oportuno, porque existe um prazo para isso. Prescrição de um processo ético profissional. 5 anos depois, se nada mais aconteceu, pelo novo Código de Processo Ético Profissional, o médico pode pedir uma reavaliação de tudo o que aconteceu e ser perdoado. Claro que aí não pode ter óbito, nada disso, né? Mas às vezes são coisas muito simples. Causas da interrupção de um processo. Citação do denunciado, protocolo da defesa, decisão condenatória recorrível, 3 anos pendente de despacho ou julgamento. O nosso prazo máximo que nós temos é de 3 anos. E podemos fazer uma revisão de reabilitação de alguém. Então, após o trânsito em julgado, vai ao Conselho Federal de Medicina, novas provas de inocência, condenação em falsa prova, e reabilitação 8 anos. Não existe reabilitação para cassação. Cassação de médico é perene, é para sempre. Ele não é médico em lugar nenhum do mundo. Ele perde o seu direito de ser médico. Ele não só perde o seu CRM, ele perde o seu diploma. Infelizmente. Gente, tudo isso eu trouxe para vocês
para tentar desmistificar um pouco a imagem que o Conselho tem de punição. Vocês vejam quanta coisa se faz antes de punir um médico. Segundo, de cada 100 denúncias que nós temos, só 20% se tornam processos éticos profissionais. A maioria deles a gente consegue apurar de uma maneira tal que você vê que não houve, de fato, o que a denúncia dizia. E considerando algumas coisas, o Dr. Eros e o Dr. Kfouri comentaram casos. Vejam, eu acho que quem tem que julgar médico é médico. Tudo bem, vai para o civil, vai para o criminal, dependendo das situações, isso aí é a área de vocês, os advogados. Mas o julgamento tem que ser do par. O médico entende, no exemplo que o Dr. Kfouri deu, de que houve uma demora em fazer uma colheita de líquor e não se diagnosticou a meningite em questão de horas. Só tem uma coisa, a meningite meningocócica, em questões de hora, ela vira uma meningococcemia, que foi o que aconteceu com a criança que teve que ser amputada. É questão de horas. Se o médico examinou essa criança às 8 horas da noite, não conseguiu fazer o diagnóstico de meningite, e à meia-noite essa criança chegou com meningococcemia, se ele tivesse colhido o líquor 4 horas antes, ele leva umas 4 horas para ficar pronto. Até ele ficar pronto, ela já estava com meningococcemia. Então, tudo isso precisa ver. Eu trabalhei muitos anos no pronto-socorro do Hospital do Trabalhador, tenho a honra de ter sido quem montou o serviço de trauma pediátrico do trabalhador, fui eu. Eu tenho uma história muito interessante. Um traficante de drogas estava na sua casa assistindo televisão com um filho de 8 anos do lado dele. E os inimigos dele invadiram a casa, arrebentaram a porta, chegaram para ele e disseram que iam matá-lo. Com os 2 sujeitos com arma. Ele pegou o filho e botou no colo. Ele disse, pode atirar. Na certeza que eles não iam atirar. Eles descarregaram 16 tiros na criança. Dos 16 tiros na criança, 4 atingiram esse homem. A criança morreu. 4 atingiram esse homem no tórax e no abdômen. Ele chegou no hospital, era um homem com a minha estatura, 1,65 m, 1,68 m, baixinho. Só que era uma bola, o cara. Tinha um abdômen que parecia de uma mulher grávida, de tanta gordura. Ele tinha 3 perfurações no abdômen e uma no tórax. Os nossos cirurgiões abriram. Ele tinha várias alças intestinais perfuradas, tinha fígado perfurado, tinha a rim estourado. A parte superior eu não me lembro, eu lembro do abdômen, porque eu cheguei a entrar na cirurgia na parte abdominal. Imaginem só o sujeito com esta complexão física, com a barriga inteira aberta, e quando você abre, o intestino todo sai para fora, porque são 18 metros que estão presos ali quando você cortou aquele troço que quer sair, e aquela correria, liga aqui, onde que tem vaso sangrando, é renal, pega a renal, e tira o fígado, e não tira o fígado, mas clampeia aqui, o baço dele tem que tirar, toda aquela bagunça, sangue. Acabou. Ele ficou ótimo, sobreviveu. 6 meses depois ele voltou com um processo contra o hospital, dizendo que haviam esquecido uma gaze de 6 centímetros por 6, uma gaze pequena no abdômen dele durante a cirurgia. É compreensível para nós médicos que naquele cenário poderia, eventualmente, por um azar, dentro das milhares de gases que se tentou estancar um pouco o sangramento dele, uma sobrou, porque se misturou
com as fezes, com o sangue, com os queimados dos tiros que ele levou. Ficou lá dentro. Mas ele abriu um processo. Porque o que o juiz disse? Esse cara nasceu com uma gase na barriga? Não. Então é erro médico. Vocês esqueceram uma gase lá dentro. Por isso que eu digo que o julgamento tem que ser dos seus pares. Nós temos que entender. O médico tem que entender. E isso que o doutor Eros comentou, que na França está se começando a fazer, isso é uma coisa ainda que está incipiente, mas com certeza vai dar certo, que é o julgamento do juiz com o médico, com o perito. Ele faz parte do julgamento. Ele estuda como nós. E eu não sei se com o tempo o Conselho de Medicina não vai ter que botar o nosso sistema jurídico, os nossos advogados, que por enquanto são só 4, mas colocá-los também. Eles participam dos julgamentos, mas eles não participam das decisões. Eles participam do julgamento porque tem as partes contrárias, que são os advogados, tem as partes de acusação, que são advogados, e nós, médicos, não somos. E os termos que os colegas advogados usam, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ninguém entende porcaria nenhuma. Ainda quando falam em latim, é pior a coisa para nós. Então, quem sabe a solução seja essa. De repente, nós tenhamos julgamentos em que fazem parte do júri, dos que vão julgar, advogados com essa especialidade. Rogo a vocês que fazem direito, se puderem, façam direito médico. Façam. O médico precisa desse apoio de conhecimento. E acreditem ou não, o Conselho respeita muito os advogados. Nós temos advogados brilhantes. Eu sou um advogado frustrado porque eu fiz direito durante 2 anos na Faculdade de São Francisco, em São Paulo, uma coisa chique. E, por circunstâncias da vida, eu fui expulso da escola. E, por essas circunstâncias, eu tive que sair do país. E, por essas circunstâncias fora do país, eu me encantei com a medicina. Eu não era médico, não era nada, era jockey. Coisa chique na Espanha. E acabei me encantando com a medicina, porque comecei a conviver com médicos que eram os donos dos cavalos que eu montava. E digo, vou fazer medicina. E quando eu consegui voltar para o Brasil, 8 anos depois, eu fiz medicina. E faria tudo de novo. Não essas peripécias, mas a medicina com certeza. Mas eu sou um advogado frustrado. Eu tenho, felizmente, um filho que é advogado, ele faz criminal, e eu tenho uma imensa admiração pelo trabalho de todos vocês. E eu quero que vocês saibam, o Conselho tem uma imenso reconhecimento pelo trabalho que a área do direito faz a favor ou contra os médicos. Porque, às vezes, nós temos colegas que, infelizmente, não mereciam fazer medicina. E ainda estão por aí. Aos meus colegas futuros médicos, uma pequena recomendação de um velho. Tenham carinho com os seus doentes. Recebam os seus doentes com afeto. Não custa nada você abrir a porta para o doente para ele entrar. Não custa nada você passar a chamá-lo pelo nome, e não o seu Zé, Dona Maria, quando o nome dela não é Maria. Vozinha, mãezinha. Não, a pessoa tem um nome. Se você o chamar pelo nome, você abre uma porta imensa de possibilidades de fazer uma boa amizade. Olhe nos olhos do doente. Escutem ele. O doente precisa ser escutado. Nós não temos mais tempo. O volume do doente é muito grande. O convênio exige que eu atenda 20, o Estado exige que eu atenda 40 em 40 horas, em 4 horas. Se neguem, continuem a se negar. O valor do trabalho do médico é ele que tem que reconhecer.
pela segurança, tudo isso que o Dr. Kifuri falou. Há que ter tempo para se conscientizar do que o doente precisa. E, na grande maioria das vezes, ele vai sair sem uma receita. Só com conselho, com agrado, com abraço. Muito obrigado.